Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite, tudo bom? E você? Boa noite também para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Tudo bem. Sexta-feira é dia de dar aquela amarrada na semana. Um dos grandes assuntos aí que pautou o noticiário foi a fala do Lula comparando a ação de Israel na Palestina ao Holocausto, né? Esse incidente diplomático com Israel parece contornado aí com a semana chegando ao fim, Vera? Olha, Carol, depois de tudo que aconteceu, o governo brasileiro tentou virar essa página, mas quem está querendo fazer o episódio render mais é o governo de Israel. O chanceler do governo Netanyahu continuou fazendo provocações ao presidente do Brasil nas suas redes sociais. Hoje mesmo publicou lá uma espécie de uma charge que tem ali israelenses e brasileiros abraçados num semicírculo e a seguinte legenda: nada vai nos separar, nem mesmo você, Lula. Então, uma coisa absolutamente despropositada. Vários dias depois já do incidente, ele está querendo fazer isso render. E essa coisa de dizer que não vai nos separar é uma tentativa de trazer solidariedade do povo brasileiro, da população brasileira, não para os judeus como um todo, mas para o governo de Israel, para o governo Netanyahu. Portanto, ele está querendo tirar dividendos políticos para o governo Netanyahu desse incidente provocado pela fala do Lula. A gente já falou, não medi nenhuma palavra ao dizer que eu divergia totalmente da maneira como o presidente tratou e que aquela comparação era descabida, mas também não dá para não enxergar que o governo Netanyahu está tentando fazer isso render ao máximo para tirar dividendos políticos e conter uma parte do desgaste, inclusive interno, que ele sofre. A gente acabou de ouvir você falando aí no Repórter CBN que até o secretário de Estado norte-americano, que é um aliado de Israel, fez ali restrições ao fato do governo Netanyahu ter anunciado novos assentamentos na Cisjordânia, ou seja, nada do que está sendo feito por Israel caminha no sentido do cessar-fogo, de algum tipo de negociação de paz. Então agora já não dá mais para botar tudo na conta do presidente Lula e dizer que foi o Brasil que fez isso ou que fez aquilo. O governo de Israel é que está esticando essa corda, no caso do Brasil, e no caso do conflito, sem dar nenhuma demonstração de que pretende recuar, de que pretende diminuir as suas operações nem em Gaza, nem na Cisjordânia. Agora, Vera, o presidente Lula conseguiu tirar algum dividendo aí no cenário externo com a declaração ou teria sido melhor uma retratação? Eu acho que se logo no início ele tivesse dito, olha, o que eu quis dizer foi isso e não aquilo, não quis atacar todos os judeus, não quis fazer referência a um fato que é doloroso para os judeus, quis apenas alertar, ou como vieram a dizer depois alguns ministros, fazer um grito de desespero, um grito de alerta em relação ao que está rolando na Palestina, teria ficado melhor, Carol. Teria, por exemplo, talvez evitado aquela declaração de persona não grata e todos esses desdobramentos com o governo de Israel. Mas ele ficou muito aferrado na sua declaração e isso acabou fazendo com que não houvesse espaço posterior para nenhuma retratação, porque aí pareceria um recuo intimidado diante da reação também bastante desproporcional do governo israelense. Então a coisa tomou uma proporção gigantesca que não deveria nunca ter tido. A viagem a Addis Abeba não tinha nada a ver com essa agenda. Depois a gente vai falar sobre como isso afetou até o G20. Então a coisa tomou uma proporção que não foi boa para o Brasil, não trouxe esse dividendo para o Lula, não trouxe nenhuma possibilidade de abertura de diálogo entre Israel, Palestina e os organismos multilaterais. Enfim, só piorou, só agravou a situação.
Vera, essa pauta acabou até turvando um pouco a agenda aí de problemas domésticos e foi mais uma semana sem votações no Congresso, né? O impasse prosseguiu, teve reunião do presidente Lula com os líderes para tentar destravar. Essas negociações avançaram? Avançaram um pouco, Carol. O governo fez crer que avançaram, mas, no meu entender, avançaram pouco, porque houve almoços, jantares, e o último, esse jantar de ontem do presidente com o Arthur Lira, ministros e vários líderes, em que se anunciou uma disposição a um acordo, mas ainda não se sabe os termos dele. Então, não dá para você falar em acordo quando você não tem tudo preto no branco. Não se sabe como vão vir os projetos que o Haddad vai reformular, se eles vão ter aceitação na Câmara e no Senado e também como vai ser a solução para a questão das emendas. Tem uma divergência de interpretação em relação a isso. O Arthur Lira bate na tecla de que é preciso derrubar o veto para restabelecer aquelas emendas e, a partir disso, o governo decidir outros cortes em emendas por meio de decretos de contingenciamento. O governo diz que não é preciso fazer nada disso, dá para manter o veto e o governo ir pagando as emendas em outras rubricas, por meio de outros projetos de crédito extraordinário, etc. Então, essa divergência já mostra que a gente está longe de um acordo. Fato também de que o Arthur Lira e o Alexandre Padilha continuam sem se falar, mostra que ainda existe, portanto, um obstáculo aí para a articulação política do governo. Ontem eles se cumprimentaram lá no Palácio da Alvorada, ali formalmente, deram um aperto de mãos e não se falaram mais. O Lira ficou perto do Lula e ajudou a comandar a reunião, a apresentar os líderes e a falar sobre as demandas. E o Padilha adotou uma postura um pouco mais discreta, ficou na dele, que ele disse a aliados que não gosta de forçar a barra, não gosta de forçar a mão. Então, se ainda existe essa interdição, é sinal que a gente está longe de um acordo. Eu acho que a semana andou de lado nessa pauta. E ainda teve o fato de que a oposição fez lá um estardalhaço, protocolou um impeachment contra o Lula, que acabou sendo protocolado hoje. Eu acho que não vai a lugar nenhum. Aliados do Lira dizem, ele não mexeu com 20 processos mais sérios do Bolsonaro, não vai ser com esse que ele vai mexer, não é o estilo dele. Então, eu acredito que não vai andar. Mas é isso, uma semana não avançou como deveria e como seria de interesse do governo, porque o relógio está correndo. Tem uma revisão aí orçamentária em março, que é importante, e que o governo arrecadou bastante em janeiro, mas gostaria de ter um horizonte aí de arrecadação permanente já definido quando chegar essa revisão de março. E até aqui a gente perdeu um mês sem que se votasse nada de importante, nada de relevante, nem na Câmara e nem no Senado. Bom, Vera, e aí no fim de semana as atenções se voltam para o ato marcado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. A gente tem falado sobre isso ao longo da semana. Tem alguma chance dele sair preso na manifestação ou depois dela, a depender do que aconteça? Eu incluo sempre essa pergunta quando a gente combina a nossa pauta, porque é a pergunta que eu fico ouvindo dos seguidores, dos ouvintes, dos leitores, que me mandam mensagem nas redes, mandam mensagem no blog do Globo. Vai ser preso, vai ser preso, vai ser preso. A gente se acostumou a assistir a política como um espetáculo, né? Essa espetacularização da política explica muito a polarização que a gente vive. O fato também de haver a cobertura em tempo real, pelas redes, pelos canais noticiosos, faz com que as pessoas fiquem viciadas em novos lances cada vez mais rocambolescos. Gente, não é esperado que ele saia preso de lá, não é esperado nem que exista um mandado ou a Polícia Federal acompanhando ali no local da manifestação. Manifestações são livres no país, elas acontecem para um lado, para outro, isso é da democracia, desde que elas não exorbitem o que diz a própria democracia e não preguem contra a democracia. Então, se o ato for um ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nada indica que ele vá sair preso. Se houver esse tipo de extrapolação, se houver exortação golpista da parte dele, dos aliados ou dos que assistirão ao ato, isso vai ter consequências, pode ter consequências posteriores, a meu ver, porque vai precisar alguém demandar
à justiça, demandar a Polícia Federal, alegar que houve isso ou aquilo, apresentar indícios, apresentar evidências, então não é nada em flagrante. E eu acho que também nem a Polícia Federal e nem o Supremo Tribunal Federal vai querer dar essa conotação ao ato para também evitar essa martirização que vem tentando fazer do Bolsonaro. Observar ali a distância e, se demandado, se houver alguma coisa, com certeza a polícia vai analisar e a justiça também, como aconteceu nos 2 7 de setembro, em que houve esse tipo de pregação golpista, nas investigações dos outros atos, como a queima de carro lá em Brasília, colocação de artefato explosivo próximo ao aeroporto. Enfim, a gente já teve alguns eventos com caráter e conotação golpista e de ameaça ao Estado Democrático, eles estão sendo investigados. Essa é uma manifestação, a princípio, democrática e marcada para manifestar apoio a um político. Então, portanto, de cara não se espera nada assim, mas se houver, vai ser investigado com certeza, Carol. Bom, vamos com música? Vamos com música. Essa semana a gente não teve música há alguns dias, a semana foi bem lotada, mas sexta eu sempre gosto de trazer uma novidadezinha. Caetano Veloso anunciou que está saindo na sua última turnê internacional. Ele vai fazer um giro pelos Estados Unidos e está dizendo que essa é a turnê de encerramento, que ele só vai fazer shows no Brasil de agora em diante. E, meio junto com isso, ele lançou um single, uma faixa, que é um cover, né? É uma versão dele de uma música muito clássica do cancioneiro francês, chama La Mer. E ele gravou para um filme e agora lançou nas plataformas de streaming como um single. Então a gente vai ouvir essa versão aí do Caetano, bem plácida, tranquila, para uma sexta tranquila para todos também. Qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants. Ai, que gostosinho, muito bom. Boa dica para uma sexta-feira, né? Chuvosa em boa parte do país. Muito bonito. É isso. Canção francesa, um vinhozinho e deu. Sextou. Beijo, Vera. Bom fim de semana. Até segunda. Para você também, Carol. Até segunda. Tchau, tchau.